Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CuboCast. Meu nome é Alonso, sou cofundador do Cubo, juntamente com meus sócios Luigi. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou Eduardo, tudo bem? Sobre o Cubo é uma plataforma que disponibiliza soluções para tomada de decisão da área financeira. Apresentamos aí a inteligência artificial como uma forma de otimizar processos de melhoria, além de desenvolver continuadamente habilidades técnicas e comportamentais de líderes e profissionais da área financeira, empreendedores e pessoas interessadas. Então, convido a todos, a produção está colocando aqui as nossas redes sociais, nos sigam e conheçam um pouco mais sobre o Cubo SA. Deixa eu apresentar o nosso convidado aqui. Essa noite a gente vai estar discutindo um tema relevante, que é sobre os desafios e habilidades dos profissionais e líderes de finanças. Nosso convidado, Alexandre Pinheiro Machado, formação economista, especialista em gestão empresarial, MBA em processos decisórios, marketing, psicologia e consumo, mentoria, business e career coaching, consultor de carreiras, mais de 40 anos de trajetória profissional liderando equipes, dos quais 30 em instituições financeiras de primeira linha locais e globais e em posições executivas. Então, já segue aí também, a produção está colocando aqui o @ do Instagram do Alexandre, que é o Alexandre PM Real no Instagram. Segue lá. Alexandre, é um prazer te receber. Faltou alguma coisa aqui, Alexandre? Fica à vontade. Meus caros, boa noite. Obrigado pelo convite. Simplificando um pouco essa questão do currículo aí, vocês podem me colocar numa prateleira aí como um bicho corporativo, do qual o seu habitat natural por muito tempo foi o mercado financeiro. E a gente está falando de uma carreira aí de mais de 40 anos. A minha área de interesse é o comportamento humano e os processos decisórios no que tange a carreiras e negócios, né? São esses temas que ficam comportamentais, mas que estão distantes, né, das pautas médicas, né? Perfeito, Alexandre, bacana. Até antes de entrar aqui, Alexandre, é interessante, né? Tu vem, né, do mercado financeiro e teve uma pivotada na tua carreira, né? No sentido, né, consultor de carreiras. Em que momento, Alexandre, tu entendeu esse movimento, né, de sair do mercado financeiro, que é um mercado, né, muito vinculado à questão de números, bancos, né, relacionamento, e vai para uma questão de pessoas? Na verdade, eu nunca me vi e nunca fui um financista, né, ainda que banqueiro, né? Uhum. O que eu fazia melhor sempre foi liderar pessoas e processos, mas sempre com foco nos comportamentos e nas inter-relações com as diferentes partes envolvidas do mundo dos negócios, né? Legal. A saída do banco e a entrada para esse mundo da consultoria, ela é uma sequência natural de uma carreira aí, né, que tinha como pilar principal de sustentação as pessoas, né, e secundariamente os números, né? Bacana, legal. E aproveitando esse teu gancho, Alexandre, existe hoje um grande desafio, principalmente para os profissionais e líderes de finanças, que é a questão das habilidades comportamentais. Vivemos num mundo, né, VUCA, né, trazendo para a realidade um mundo incerto, volátil. Na tua visão, Alexandre, em termos de habilidades comportamentais, o que os profissionais precisam, não só de finanças, mas no geral, desenvolver para acompanhar esse mundo VUCA? Só para a gente clarear melhor essa questão das habilidades comportamentais, as tais soft skills que estão em pauta, né? Uhum. Os dois pilares de sustentação de uma carreira são as hard skills, aquelas habilidades que os bancos escolares nos trazem, as formações acadêmicas, né, e os cursos em geral te dão. E as soft skills. As soft skills são as habilidades comportamentais. A escola que eu mais me identifico, a mais renomada, ainda é a Harvard Business School, quando se fala de liderança. A Harvard lista basicamente 5 habilidades principais que um líder deve ter, que um bom profissional deve ter. A primeira é o autoconhecimento, a segunda, o autocontrole, a terceira, a motivação, a tua capacidade de se motivar e motivar o outro. Equipe. A terceira habilidade, a comunicação persuasiva, que é aquela que está em fazer valer as tuas ideias. Premissa básica
ter as ideias, ter boas ideias, né? Claro. E ter uma capacidade de sustentação, não como essa que a gente tem nesse ambiente de polaridade que a gente vive, né? Mas a real de fundamento, né? Sim. Como são essas motivações que eu percebo aqui na Fundação do Cubo, né? Legal. A quinta que Harvard fala é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que na minha visão é a mais em falta no mundo hoje em dia, né? Nas diferentes partes relacionadas do mundo do negócio, né? Tanto nas posições que tu ocupa ali enquanto fornecedor, enquanto cliente, enquanto competidor, enquanto colega. Empatia é uma mercadoria em falta, deixar bem claro, isso é diferente de simpatia, né? A gente está falando de respeito, né? Tem uma sexta que eu aprecio, que Harvard não fala, né? Mas que cada vez está mais presente na nossa pauta, que é a espiritualidade, né? Essa conexão com algo além, que para mim é muito importante, que eu confesso que não consegui descobrir para contar para vocês se traduz através de um velho senhor de barba ou uma força superior que criou ser. Eu não sei, né? Mas a espiritualidade é o que eu percebo claramente nos líderes bem-sucedidos, ela de alguma forma está presente e se manifesta. Bacana, Alexandre. Você tocou num ponto importante, Luiz e Eduardo. Vocês provavelmente vão concordar, somente no que tange os profissionais de finanças, o quanto é difícil, Alexandre, tu desenvolver empatia. Seja porque somos, né, ao longo, né, da academia, da faculdade, muito vinculado a números e pouco a questões, né, comportamentais. Então, é muito exato, né? Então, para nós, 1 mais 1 é 2. Ou seja, liderar pessoas requer essa empatia, né? Então, tem esse grau de dificuldade. Não sei, Luiz e Eduardo, né? Vocês, né, vejam isso também como uma dificuldade e quanto é necessário hoje em dia. Acho que o mundo corporativo, até uma das questões que eu tenho para o Alexandre, é quanto, dentro da tua experiência, as corporações estão tendo relevância das soft skills. Ah, boa. As soft skills, hoje, elas viraram pauta determinante no desenvolvimento dos processos de construção de resultados das empresas. Basicamente, você é contratado pela sua hard skill e você é demitido ou promovido pela sua soft skill. A capacidade de estabelecer as relações comportamentais e as trocas com os diferentes agentes é determinante para o teu sucesso. Então, seria mais ou menos um pouco a curto prazo, hard skills, e longo prazo, médio e longo prazo, soft skills. Eu concordo contigo, sim, quando a gente fala em sustentabilidade, perenidade e legado, soft skills são determinantes para isso aí, para a longevidade. Interessante. E até para corroborar, e ratifico o dado do Alexandre, eu não tenho aqui, mas, né, eu sou da área de finanças e migrei muito para essa questão das habilidades comportamentais. A cada 10 demissões, 9 são por questões comportamentais. Ou seja, o quanto é relevante o que o Alexandre está trazendo, que precisa a médio e longo prazo, qualquer profissional, principalmente nós de finanças que temos essa dificuldade, né, de comunicação, de se colocar no lugar do outro, precisa desenvolver. Né? Interessante. Colaborando, hoje o acesso à informação, com o advento de internet, agora de inteligência artificial, ele é muito fácil. Então, para conseguir os hard skills, as habilidades técnicas, existe muito curso, até gratuito na internet, que a gente acaba conseguindo. Então, isso não é mais nenhum limitador. O acesso à informação e ter as habilidades técnicas de qualquer área não é mais. É só a pessoa ter disciplina e querer, ela vai aprender. Perfeito. Agora, depois, as comportamentais, elas são extremamente complicadas, na minha visão. Aí eu ia te perguntar, Alexandre, porque a gente pode ensinar, eu acho, né? Eu queria te perguntar, a gente pode ensinar várias habilidades para as pessoas, e o Cubo vai se propor a isso também, mas tem uma questão que é de casa, né? Ou seja, ou da pessoa, que ela carrega isso com ela, algumas habilidades ao longo da vida que não são tão exploradas e que precisam de alguém para ajudar a explorar mais aquelas habilidades, ou as menos exploradas. Então, não sei como é que tu vê isso. Dá para ensinar algumas dessas habilidades para os profissionais? Deixa eu só ajudar. Desculpe, Alexandre. Edu, acho que o teu ponto tem coisas que carregamos da nossa formação e educação, mas aí não tem, aí, Alexandre, aproveitando o gancho, valores, que é uma questão, e habilidades comportamentais, né, Eduardo? Sim. Por exemplo, valores como ética, provavelmente tu aprende em casa, né? Então, acho que esse é o ponto, Alexandre e o Eduardo, de... Mas eles acham que eles se confundem um pouco, né? O que dá para desenvolver, o que já vem da formação da pessoa, né? A minha percepção é que as relações profissionais
quando a gente olha no curto prazo, quando a gente fala em primeira instância e em subsistência, né? Quais são os principais fatores de motivação do ser humano, né? A dor e o prazer, né? Verdade. Então, o que é um emprego, via de regra, né? Ele pode te motivar pela dor de tu ter que levantar todo dia para sair para pagar os teus boletos, ou ele pode te movimentar pelo prazer de fazer parte de um projeto. Digamos propósito, Alexandre, para te ajudar. Um propósito? Eu acho o propósito é uma palavra que não me agrada, porque eu tenho uma massificação, uma distorção do verdadeiro significado de propósito. Interessante. Como Depois a gente fala conceito, disso. ok, mas eu prefiro chamar de proposta, vamos lá. Digamos. Que parece, me dá uma visão mais... numa cena de tempo mais atingível, assim, Legal. pensar em proposta. Volta lá na primeira habilidade que a gente falou da Harvard, lá da autoconsciência. O pilar da autoconsciência é entender os teus valores. E os valores da empresa que tu vai prestar serviço ou da empresa que tu quer fundar. E a conexão que esses valores eles podem se dar entre essas partes envolvidas. Vamos lá, voltando para o meu exemplo, que não me agrada muito ser exemplo de nada, porque a minha marca pessoal sempre foi um outsider, assim, meio fora do sistema, né? Mas, Alonso, respondendo de uma maneira mais profunda essa questão que tu falou da minha disrupção, essa minha saída do mercado financeiro, passa por uma desconexão de valores. Opa! Interessante. Que em algum momento da minha vida eles faziam parte, eles eram afins. Só que tem... vamos lá, tu colocaste bem. Os valores, eles são uma combinação daquilo que tu traz de casa, de berço e de educação familiar, com os ambientes, diferentes ambientes que tu transita, tanto educacional como profissional, eles são determinantes para a tua formação pessoal. Sim. Então, essa conexão e desconexão se afasta. Vocês, em algum momento... já trocaram de emprego na vida de vocês. Verdade. A questão financeira, obviamente, ela esteve presente, mas o principal tem valores que se desconectaram e que provocaram, né? Perfeito, Alexandre. As mudanças. Mas essas habilidades podem ser treinadas, podem ser adquiridas, ou elas já são inatas das pessoas? Luigi, eu sou um testemunho vivo que esse negócio pode ser treinado, sim. Quem que eu sou? Eu sou um filho da meritocracia, que é um sistema em que a gente fazia faculdade pegando 4 ônibus por dia. Opa, me identifico nisso aí, Alexandre. E tendo longas jornadas de trabalho, perseguindo resultados aparentemente inatingíveis, que, se por acaso atingidos, seriam recompensados, né? Tanto eu como minha esposa somos filhos desse mundo aí, com origem rica de valores, mas restrita se falando de recursos financeiros. Minha esposa trabalhou muito tempo em empresas multinacionais. A minha vivência ela já foi mista entre locais e globais. Os ambientes que eu trabalhei eles foram determinantes no meu processo de formação de caráter e do homem que eu sou. Aí, ano que vem, eu faço 60 anos. Eu sou um filho desse negócio. Eu não sou um filho mal agradecido do mercado financeiro, não. Sim. Só que aquele jogo, em algum momento, não fazia mais sentido. Não falava conectava com o meu eu de hoje, que tenho filhos aí praticamente da idade de vocês aí, né? Legal. Sim. Pegando o gancho do Eduardo ali, Alexandre, o Eduardo comentou a questão da AI, né, que é uma realidade, a inteligência artificial. E uma das propostas do Cubo é trazer, né, soluções de AI para a área financeira, visando otimizar processos, no fim, e cada vez mais focar no tático estratégico e não operacional. Na tua concepção, seja a inteligência artificial, o machine learning, carros autônomos, 5G, ou seja, toda essa tecnologia, ela veio para realmente mudar o mundo dos negócios, sociedade, realmente é algo que devemos, né, aceitar e o quanto possível se adaptar a essa realidade? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A primeira revolução que eu acho que a gente viveu, né? Tudo começa lá atrás. Industrial. Com a máquina a vapor. Mas eu acho que, em se tratando de tecnologia, o www, tudo ali transformou as nossas vidas, né? E a gente que é mais velho, 10 anos antes, a gente ouvia falar daquilo e parecia algo distante, né?
quando a gente está falando de inteligência artificial, de machine learning, dessas pautas todas que o Cubo se propõe a trazer, Perfeito. Poxa, a gente está do lado aqui dos principais hospitais da América Latina do mundo, né? Em que várias cirurgias, várias vidas estão sendo salvas com o uso desses mecanismos. Né? A assertividade, a precisão que isso traz é impressionante, né? E tem um senso de preservação da espécie. E brigar contra isso é totalmente contraproducente. Isso está na nossa vida aí, né? O que a gente tem aqui, todos vocês têm, né? É um aparelhinho que hoje vocês carregam mais recursos e informações do que a NASA tinha quando mandou o homem para a Lua, né? Verdade. E isso tudo que o Cubo está trazendo aqui é a sequência natural de um mundo que gira e está em movimento, né? Legal. E dia desses eu estava lendo, Alexandre, Luigi e Eduardo, sobre a questão do impacto dos carros autônomos. E aí na reportagem dizia, para vocês terem ideia, assim que, obviamente, já existe, mas não está em massa ainda. Ele vai afetar 13 segmentos, entre eles o fast food. E aí eu fui entender o porquê que impactar o fast food, que não tem nada a ver. Ou seja, é totalmente um mundo desconecto que pode, a qualquer momento, seja uma inovação, um concorrente, impactar. O que ocorre? Normalmente as pessoas elas desviam. Eu estou passando, eu olho lá o símbolo do McDonald's. Cara, vou comer um lanche aqui, eu vou. No carro autônomo, teoricamente, tu vai programar o teu endereço e ele vai te conduzir até lá. E para ti poder fazer alguma parada, tu vai ter que reprogramar. Ou seja, não vai ser tão fácil. Ou seja, tu está dirigindo, tu tem todo o controle e tu vira. Tu vai ter que chegar e ali no computador, migrar para o McDonald's. Né? Então, é impressionante o quanto, né? Às vezes a gente não tem noção o quanto aquela tecnologia vai impactar. E aí, no fim, é um tsunami, né? Não vou trazer aqui exemplos, né? Kodak, líder de mercado em fotografia, no fim, veio a digital. Ou seja, quando precisamos estar antenando em negócios e os profissionais, né? Então, acho que isso tira um pouco também daquela compra por emoção. Também. É isso, né? Que é o fast food, é a emoção. Sim, eu tô aqui, eu assim vejo o como McDonald's. No supermercado, né? tu compra muito por ver o produto ali e te aproximou na hora. Se tu parar para pensar, mais 2 minutos não vai comprar. Não vai comprar. Isso aí, então é a questão, né? Se tu parar para programar o carro ali de novo, tu não vai parar para... Isso aí. Só contribuindo com essa questão da inteligência artificial, na realidade existe desde a metade dos anos 50 que eles já estão falando sobre isso. Né? O que aconteceu agora, a partir do final do ano passado, que eclodiu com o advento aí do chat GPT, etc. Tal, é que agora, pelo primeiro momento na humanidade, a gente tem 2 coisas que fazem com que isso esteja afetando a todo mundo agora e melhorando a produtividade das pessoas, de cada um de nós em casa, né? Que é o acúmulo de informações, o número de informações, de dados disponíveis é gigantesco, devido às últimas décadas de internet. Então, tem muito dado e tem capacidade de processar esses dados. Então, hoje tem a NVIDIA, que está surfando agora sozinha, porque a NVIDIA é uma empresa americana que chegou agora ao seu trilhão ali de valuation. Valor de mercado. Porque é ela que faz os equipamentos, os chips, para poder processar todos esses dados, fazer com que a inteligência artificial funcione e que a gente de casa possa utilizar. Então, é por isso que eclodiu no final do ano passado. Então, tem esses 2 movimentos que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem esses 2 pontos para... Interessante. Então, hoje tem muita ferramenta de IA que está sendo construída, já tem mais de 10 mil, tem sites que já mostram isso. Gratuitas, né, Eduardo? Algumas, né? Elas dizem que são umas freemiums, né? No início versão, é gratuito e depois eles cobram porque tem que monetizar. Mas com possibilidade de aumentar a produtividade de uma maneira muito rápida e barata. As coisas eles cobram, mas vai ser $15, $20, $30, né? Então, a gente está num momento único da humanidade, em que a Cubo S.A. se propõe justamente a fazer uma curadoria dessas ferramentas para poder resolver problemas reais dos profissionais de finanças. Acho que é isso, né, que a gente isso aí, verdade. Pegando esse gancho, Alexandre, né, nessa realidade aqui que a gente está comentando, né, de tecnologia, de habilidades, hoje ainda existe papel para o chefe. O chefe, né, o gestor de pessoas chamado chefe. Tu acha que existe o papel... Eu volto a dizer, como senhor de idade mais avançada, de abdômen avantajado, o que eu vejo é que
a gente tem muita repetição de eventos durante o andar da carruagem aí, né? Essa questão de você chamar líder, chamar chefe, eu acho que ela é meio semântica. Eu acredito, sim, na necessidade de ter alguém que tome a frente do processo e conduza, né, um time na direção, né? Sim. Meu ponto aqui, te interrompendo, Alexandre, é muito no sinal de o chefe, ele conota, né, dentro da comando e controle, né? E aí existe espaço, seja um chefe ou líder, né, comando e controle, dentro dessa realidade, ou realmente não há mais espaço, os líderes eles vão ter que acompanhar e gerar autonomia, né, propósito para a equipe, porque é um mundo que cada vez mais, né, vai precisar de protagonistas no fim, né? Então, esse é o ponto, né? Aquele comando e controle, né? Microgerenciar no fim. Eu acho que o microgerenciamento ele não tem espaço, não. Ele é contraproducente, ele não produz resultado. A gente não pode se enganar. A premissa básica desse jogo, não existiu nenhum sistema, não foi criado ainda nenhum sistema tão eficiente como o capitalismo. Nós, administradores, em primeira instância, nós somos guardiões do recurso do capitalista. A maior parte aqui das empresas aqui do Brasil, elas são familiares. O administrador tem uma missão e uma função que transcende a própria gestão do negócio e passa por também preservar o futuro da família, do dono do capital. Então, num sentido mais amplo, explorando um pouco essa questão da liderança, o mundo vive uma expressão que os americanos chamam, né, de lack of leadership. Falta liderança no mundo. Talvez o que tu está referindo é aquele líder autocrático, que é o antigo chefe, que se impõe pelo volume da voz que ele exercita. Perfeito, ou pelo rede na mão. Esse líder ele não tem mais espaço, ele é engolido por essas novas gerações que necessariamente se conectam através de propósitos e valores. Mas o que a gente precisa, sim, são de líderes verdadeiros, exemplos. Que inspirem, né? Que inspirem e influenciem comportamento, como era o que eu estava dizendo, comentando com o Luigi. Especialmente, eu tenho um capítulo da minha vida, né? Eu sou um cidadão português de carteirinha, que por 10 anos trabalhei nos maiores grupos industriais do Brasil, cujo controle era de uma família portuguesa, e do qual eu tinha maior identificação e realmente estava programado para morrer pelos caras. E eles foram determinantes para forjar meu caráter e influenciar meus valores, sim, porque valores, condutas e habilidades comportamentais, elas são possíveis de serem adequadas e serem desenvolvidas, sim, estatisticamente está comprovado. Perfeito. Eu acho que isso que tu falou é fantástico. O poder de influenciar comportamentos. Quem tiver isso, quem tem isso, é aquele líder que a gente olha e eu quero realmente seguir esse cara, eu quero fazer essa empresa ir para frente, porque aquilo inspira, né? Eu te digo mais, esse cara acaba influenciando o teu vocabulário em primeira instância e, de certa forma, ele o jeito de influencia o teu jeito de vestir, o teu comportamento. Eu tive a sorte de ter pelo menos 3 pessoas dessas na minha vida que sou extremamente grato. Sim. Mas eu acho que não é somente uma questão necessária para o líder crescer, ter as soft skills. Acho que se ele não tiver soft skills hoje, com essa nova geração que está vindo, ele não vai conseguir ter uma relação com quem está ao lado dele. Então, é necessário, porque essa geração que está vindo muito mais humanizada. Então, se tu não começar a pender para esse lado também, tu vai cada vez te afastar mais. Se distanciar. Não sei se tu concorda. Concordo totalmente contigo. E deixa eu aproveitar aqui, estava na pauta aqui, Luigi, Alexandre, dentro disso que o Luigi comenta, né, a gente vai ter algo muito pontual, ter 3 gerações ou 4 gerações trabalhando, né, que são lá os baby boomers, lá nossos pais, os millennials, a Z e deve ter mais uma agora. Como é que tu vê isso, Alexandre, de como é que lidar com essa diferentes perfis, né? Então, mais velhos, mais novos, como é que, né, seja um líder. Então, imagina dentro da equipe tu ter como lidar com isso, Alexandre. É complexo, isso demanda uma preparação, sim,
Isso não é... Isso que tu trouxe me remeteu à situação que eu vejo na minha casa lá, porque eu tenho essas 3 ou 4, eu não lembro se eu consigo enquadrar minha esposa, se a gente, porque eu estou na fronteira do boomer com o X ali, conforme o corte, eu sou boomer, conforme eu sou X. Mas vamos lá, no mínimo 3 dessas gerações a gente já tem convívio, e vamos combinar, é difícil, eu que sou o showrunner desse negócio aí, eu que no final das contas começa e termina esse jogo, é bem desafiador. Mas o que demanda nisso? É uma questão clara que eu não consigo perceber nas organizações e que isso acaba sendo mão de obra do meu trabalho como consultor, que é a falta de estabelecimento de combinados e limites. Combinados, eu estou falando de expectativas que essas gerações interagindo elas devem ter. Que passam por limites de comportamento até recompensas financeiras. Perfeito. Essa nova geração tem uma premissa básica. A minha filha está inserida nesse contexto da última geração. Ela se auto-intitula uma aprendiz de adulto. Então tem um contraste para eles em que os boletos começam a chegar, os dados começam a chegar. Tem uma alteração. Isso não passa despercebido por eles, não. Sim. E a própria questão do idealismo, quando ela começa a chegar perto dos 30 e isso acontece, tem uma transição aí. Fantástico. O que eu acredito? Eu acredito é a base da filosofia lá atrás de que o homem é um ser transcendente, sempre buscando algo mais. Eu, apesar de tudo, apesar dessa pecha que o profissional do mercado financeiro carrega, né? Eu ainda sou um crente, acredito no ser humano, sim, eu tenho uma esperança com uma sociedade, ainda que eu não seja representado pelas lideranças políticas que estão por aí, eu não sou representado pelos líderes que vão administrar o meu... Eu bati aqui no Cubo, perdão. Não tem problema. Ó, pessoal, fica atento lá, ó, Cubo SA. Isso é boa. Cubo SA, lembrando. Ó, inteligência artificial, desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, principalmente vincular inovação e tecnologia em finanças. Mas pode seguir aí. Mas só complementando, eu não tenho meu político predileto, eu não me sinto representado por nenhuma das duas pontas da polaridade que estão aí. Eu não me sinto representado por nenhum dos dois caras que concorreram à presidência do meu clube de futebol agora no último final de semana. Então já sei a tua opção aqui, depois a gente vai entrar nesse ponto. Confesso para vocês que não simpatizo nem com a gestão do síndico que faz do meu condomínio. Que a gente vai voltar a dizer? Gente, falta liderança nesse mundo aí. Falta. E o caminho para vocês aí tá aberto. E puxa, saúdo demais a chegada do Cubo para ajudar a cobrir essa lacuna que a gente tem aí, né? Obrigado, Alexandre. Não tenha dúvida que tu vai fazer parte dessa construção, dessa jornada. Alexandre, pegando aqui, né? A gente vai engatando e tá sensacional aqui, pessoal. Essa questão que tu comentou, né, Alexandre, de falta de líderes, né? O que tu recomendaria, Alexandre, para a questão de uma formação, né? Passa pela técnica, mas principalmente comportamental. Como é que seria trilhar para auxiliar o pessoal? O que eu precisaria me desenvolver? O que eu percebo aqui? Para ser um líder, né, que a gente imagine, né? Não mais chefe, mas algo que inspire, alguém que falou aqui, que dê autonomia e que possa impactar, né, outras pessoas a virarem líder e transformar a vida dessas pessoas. Eu acho que tem uma revolução que ela não começa na empresa, isso antecede, isso começa no ambiente escolar. A escola brasileira, ela definitivamente não prepara esse jovem para chegar no ambiente de trabalho. Os pais, por sua vez, também não preparam seus filhos, às vezes por falta de tempo, por falta de desconhecimento, por uma série de fatores. Eu imagino que isso devesse estar inserido dentro do contexto familiar, de preparação. Eu confesso para vocês que eu tive isso na minha adolescência. Eu estudei numa escola estadual de pouquíssimos recursos, em que a gente estudava contabilidade, administração e economia. Que legal. E uma habilidade que foi determinante para mim ingressar no mercado de trabalho. Eu era um ótimo datilógrafo. Sabe o que é um datilógrafo? Opa! Tempos atrás existia um negócio chamado máquina de escrever, que lembra muito esse teclado do computador. Parênteses aqui, Alexandre. O pessoal que está nos assistindo, acessa lá, bota no Google máquina de escrever. E aí vocês vão poder, o pessoal mais jovem, né? Eu utilizei uma, né, Alexandre? Mas então foi uma habilidade que eu desenvolvi na escola que foi determinante para o meu ingresso na vida profissional. Para te ter entrada. E aí, isso acompanhado de
habilidades comportamentais que, em tese, elas deveriam ser fruto da educação que tu carrega de casa, mas que era bom a escola dar uma reforçada. Eu não percebo a escola preparando para isso, não. E eu estou te falando do nível de convivência com as principais escolas aqui, com os principais tickets aqui da nossa cidade. Nossa cidade de Porto Alegre. E pela minha atuação, né, regional na época como executivo, eu tenho autoridade para falar da região sul, alguns até eram meus clientes. Né? Legal. Então, eu acho que é uma revolução que começa pelo ensino, passa por educação financeira. A minha expectativa é que o Cubo exploda e, em algum momento, a gente tenha alguma espécie de Cubo Teen, não Cubo Kids. Opa, já estou anotando aqui, fantástico. A gente leva essa pauta para os adolescentes e aí sim uma missão de formação de gente e de profissionais que é complementada no ambiente da empresa, que era uma preocupação que esse grupo português que eu me refiro, né, nós tínhamos nos nossos quadros permanentemente a figura dos menores aprendizes, que invariavelmente isso envolvia também um aspecto social de acessibilidade para a turma. Então. Fantástico, fantástico. Alexandre, voltando ainda, porque tudo se conecta aqui, é um ponto importante. Nunca se falou tanto no termo, né, o ESG, né, que basicamente é a questão de fomentar, né, questões sociais, ambientais, governança, em prol, né, da sociedade melhor, né, principalmente o que diz sustentabilidade também. Falando um pouquinho de governança que está vinculada a valores. Né? Todos devem acompanhar o quanto está recorrente a questão da contabilidade criativa, que afeta aí o mercado financeiro, afeta líderes e profissionais em termos de credibilidade. Ou seja, tivemos o caso lá no início do ano da Americanas, em seguida tivemos agora a recente Magalu e 123 Milhas, né? A tal da contabilidade criativa. Qual é a tua percepção, Alexandre? Porque aí está muito vinculado a uma questão que não é nem mais questão comportamental, mas é valores. Né? Então, a gente vive um momento que a sociedade, em termos de valores que são uma base, né? Seja ética, transparência, está ruindo, Alexandre? Olha, eu lamento te dizer assim, ainda que crente numa virada em algum momento dessa vida aí, mas nesse momento eu acredito que muito por essa perspectiva de mundo polar que a gente vive e por esse ser humano tão cheio de certezas e convicções e com metas de curto prazo que a gente vê e que é o principal motivador de desenvolvimento de carreira para boa parte dessas pessoas, colecionar brinquedinhos que, infelizmente, quando tu parte dessa, para a gente não sabe onde, tu não vão te acompanhar. Não vai te acompanhar, perfeito. Isso tudo leva, assim, a uma ruína dos valores e leva para essa busca desenfreada por esses resultados que não deveriam justificar, mas são o motor, sim, dessa criatividade na construção da contabilidade e nessa necessidade de mostrar valores imediatos, porque as recompensas elas são de curto prazo. Né? Até perfeito, sensacional, Alexandre. Complementando a questão do Instagram, né, das redes sociais. Né? O quanto, né, precisa postar lá, né, Alexandre? Questão, né? Todas essas ferramentas, na realidade, elas representam justamente as nossas crenças, os nossos valores, os nossos comportamentos. Então, acho que, na minha opinião, o ser humano ele continua o mesmo ao longo de todos esses séculos aí. A questão é que a gente foi meio que, entre aspas, adoecendo, ou seja, essa procura desenfreada pela questão de... Conhecimento, ego... Não, pelo materialismo, né? Isso, de procurar, ou seja... e aí aquela que falou no início, a questão da espiritualidade. Ela ajuda muito a nortear os valores, porque, às vezes, ao longo da nossa vida, a gente acaba sendo influenciado, principalmente no meio corporativo, por algumas tendências que não são o que geralmente a gente quer. Né? Então, se tu não tem isso muito forte, os valores, etc. e tal, a espiritualidade ela pode ajudar muito nesse meio do caminho. Né? Perfeito. Eu, por exemplo, com 12 anos, eu cheguei para meus pais e falei, eu quero ir para o seminário porque eu quero ser padre. E lá eu fiquei por 5 anos. Então, falando dos hard e soft skills, nós tínhamos lá muita disciplina, muito estudo, mas junto a isso,
tinha toda a questão da espiritualidade, do respeito, do falar em público, do ser treinado nos soft skills. Sim. Né? Que para uma criança de 12, 13, 14 anos, era amedrontador ficar lá na frente e falar para as pessoas, mas tu vai aprendendo aos poucos. Comunicação. E isso tu leva para a vida. Vida, né? Então, as escolas, elas ajudam a preparar. Tanto que isso que eu senti quando eu saí para o mercado. Que é o ponto que o Alexandre trouxe, né? A questão da base, né? Da base. Pô, tu vem do seminário, por quê? O que significa isso? Tu teve disciplina, tu teve estudo forte, tu teve aliado a isso a espiritualidade, a várias coisas, e isso pode ajudar o ser humano ao longo da sua carreira profissional também. Né? Deixa eu fazer um convite agora, dar um break aqui para o Alexandre fazer um bate-bola aqui. Né, Alexandre, a questão um pouco mais pessoal do Alexandre agora aqui, né? Saindo um pouquinho do mundo profissional, corporativo. Acho que tu já deu o briefing ali, mas vamos confirmar. Teu time de coração? Meu time de coração é o Inter, mas Opa! eu sou um tolerante a gremistas. Eu não vejo gremistas como são rivais, adversários, não são inimigos, não. Boa. Um hobby, Alexandre. Né, aquilo que tu sempre traz, né, Alexandre? O equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O que nas horas de estresse o Alexandre... O meu hobby é uma questão de sobrevivência, é colocar o pé na areia. Eu preciso de praia. Opa. E eu procuro cultivar isso durante o ano. E dentro das opções que tu, né, conheceu, foi alguma preferência, seja litoral, Santa Catarina, fora, uma praia aí que... Necessariamente litoral, preferências, puxa vida. Muitas? Tem algumas coisas que são marcantes, como momento de convivência, assim, familiar Família. e amistosa. Né? Legal. Mas se tu perguntar lugar da tua vida, fora do Brasil, puxa, eu sou um português, né? Sim. Então, o Algarve é lindo demais, ainda que a água seja muito fria, né? Mas para quem gosta de água, recomendo a Jamaica fortemente. Legal. Nesse link, uma viagem que marcou o Alexandre? Viagem que me marcou foi Maiorca. Demais. Algo em especial, Alexandre? A conjugação da cultura, da alimentação e do momento familiar. Foi uma época que minha filha morava fora, foi um momento de conseguir reunir a família. Bacana. Legal. E num ambiente extremamente inspirador. Bacana. Vale. Trouxe um ponto aqui, agora eu vou te botar aqui para os nossos, né, espectadores aqui, Alexandre. Liderança. Um líder que é referência, então, num mundo que faltam. Existem bons líderes ainda, Alexandre? Existem bons líderes, sim. Com certeza. Tipo, existem. Quais? Um líder que é uma referência para ti, que te inspira? Um líder que é uma referência. Eu considero o Yuval Harari um líder pela manifestação de sabedoria que ele carrega, de empatia, por tudo que ele traz, pela capacidade que ele me dá de entender o que ficou para trás. Os 2 livros marcantes da minha vida, Sapiens e o Homo Deus. Então, a gente está falando aqui do cubo. O que é o Homo Deus? O Homo Deus é o cubo da sua essência. É a inteligência artificial virando um wearable, isso que tu está carregando no pulso. É tudo, né? E o Sapiens entender da onde a gente veio, né? O Harari é um líder na sua essência, influenciando, né? Mas o principal líder... Um líder que me impressiona bastante é um que não está vivo mais. Ele se chamava Paulo. Ele fazia parte de um time de 12 caras que seguiam um senhor cabeludo que tinha uma capacidade de curar os enfermos, transformar água em vinho, transformar pão. O Paulo foi um líder que, num ambiente de orçamento restrito, e sem rede social para fazer a divulgação, Fantástico. Ele conseguiu divulgar esse negócio chamado cristianismo, que hoje agrega mais de 2 milhões de pessoas no mundo, né? Então, ele virou São Paulo não por acaso, né? E esse líder me inspira assim. Bacana, Alexandre. Um filme, Alexandre? Puxa vida. E em seguida, para te pensar, uma série, né? Hoje se fala muito, né? Um filme, Wall Street, Cobiça e Poder. Boa. Determinante. E uma série? Só para ver. Uma série só é sacanagem. Pode ser mais, aqui a gente está livre. 2, então, de referência. As 2 últimas, Billions, é a vida como ela é. Fantástico. E a segunda, Succession. Fantástico, 2, né? Uma, Billions no Netflix, pessoal, recomendo também, uma indicação do Alexandre, fantástico. E essa segunda é HBO, né? Eu acho que é HBO, né? Fantástico. Uma música, Alexandre, ou músicas. Aqui tu pode ter mais de uma, então.
Eu, por uma... Ou um gênero, desculpe, Alexandre, um gênero musical. Lá no início a gente combinou que em algum momento eu devo voltar no episódio 1500 do Cubo, né? Mas falando rapidamente, por uma série de circunstâncias da minha vida, eu sou um sortudo. E tem uma música que é a trilha sonora da minha vida, que chama Lucky, né? Do Jason Mraz. Opa. Que é um negócio que do nada começa a tocar na minha frente, assim, parece um filme musical. É a música da minha vida, é a trilha sonora da minha vida. Eu sou um sortudo, tá aqui com vocês é um sinal disso. A gente agradece, Alexandre. Uma comida, Alexandre, que tu gosta de... Um bom churrasco, sei que tu é português, pode ser um bacalhau. Não, é um... Que... Uma boa comida é o churrasco do meu filho. Boa. Olha aí. Ponto da carne. Medium. Boa. Medium. Pergunta pro Alonso qual é o ponto da carne. Deixa para um outro episódio do ponto da carne, tem que ser bem passado. Bem passado. E para só findar essa pivotada que a gente foi para um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais o Alexandre, pessoal. E um projeto, Alexandre? É um profissional que se reinventou, sai do mercado financeiro, carreiras. Sabemos, né, Alexandre, que a gente volta um pouquinho depois para a pauta, pessoal, lifelong learning, né? O que o Alexandre tem em mente aí em termos de projeto, seja profissional, pessoal? Eu não consegui achar a via exata ainda, mas eu tenho uma forte intenção de dar um direcionamento maior no tempo que eu quero disponibilizar para um trabalho voluntário. Legal. Que eu não sei em qual fonte Sim, e como legal. isso vai se manifestar, Bacana. mas está na minha pauta e eu preciso fazer isso ano que vem. Muito legal, pegando o gancho, pessoal, né, que nos assiste, o quanto é importante nessa questão. Não basta só reclamar da questão que está ruim a sociedade, enfim, qual é o meu papel, o meu protagonismo para poder auxiliar, né? Seja, né, a gente foca muito em iniciativa privada, mas qual é o papel social, né? O que eu posso, daqui a pouco, uma escola pública, fomentar um conteúdo, ou seja, vale qualquer ação, né? Parabéns, Alexandre, bacana. Vamos voltar aqui um pouquinho para o profissional, Alexandre, e linkando com essa pergunta que eu te fiz. Se diz muito esse termo hoje, né? O lifelong learning, né? Na tua visão, qual é esse conceito efetivo, né, para quem nos assiste? Porque está vinculado a uma expectativa de vida, ou seja, vamos viver mais, ou seja, vamos poder pivotar ao longo dos 80, 100 anos, que diz aí os futuristas que vamos viver, e daqui a pouco 140 com o avanço da medicina. O que quer dizer o lifelong learning, Alexandre? O lifelong learning, na minha opinião, ele é antecedido de uma condição que ela é extremamente pessoal, né? Quando a gente fala em psicologia financeira, vocês que são administradores, a gente falou aqui de estímulos de consumo, a premissa básica desse jogo, como que uma empresa produz resultado, ela fatura mais, ela vende por um preço maior do que a mercadoria custa, né? Uhum. Então, a gente falava de educação financeira. Educação financeira, basicamente, tu pode ler as principais literaturas que estão disponíveis mundo afora, mas a gente sempre vai chegar a uma conclusão que a premissa desse jogo é gastar menos do que tu ganha, né? Uhum. E aí tem um termo em inglês que eu acho bacaninha, que é a reflexão que a gente deve ter aí, que é bacana vocês, nessa faixa etária de vocês aí mais meninos que eu, quanto que é o teu enough, quanto é o teu suficiente. O que tu precisa, afinal, para a tua vida, né? Eu, por exemplo, não preciso de Porsche, helicóptero, essas coisas para ser feliz. Meu enough está intermediário. Para mim, ser um cara feliz e realizado na conversão, nesse mundo aí, que certamente vocês vão viver 100 anos com acesso à saúde que vocês têm, à alimentação, qualidade de vida. Eu já não tenho essa certeza até onde eu consigo ir, mas eu imagino que pelo menos 80. O lifelong learning, para mim, é um exercício permanente de ser produtivo até o meu dia de morte, passagem, né? Eu quero estar trabalhando, produzindo, mas up to date, né? Isso significa aprendizado contínuo,
Ter um objetivo cada vez na vida. Assim. Ter um objetivo que não necessariamente precisa ser um helicóptero, mas pode ser doar meu tempo aí. Já Uma que eu causa estou jogando social. pedra no mundo que está inadequado, para fazer a minha parte. Só que para isso, o que eu preciso? Vamos lá, eu preciso reduzir o meu abdômen, eu preciso de mais energia e eu preciso estar atualizado, eu preciso estudar mais. Perfeito. Voltando ali, Alexandre, Luigi, Eduardo, a gente falou e volta a dizer, né, essa pauta que é ESG, né? A gente falou um pouquinho sobre governança, trazer o viés agora de sustentabilidade. Já existem, né, linhas de crédito no mercado financeiro para empresas verdes, que ainda é uma baixa realidade, mas existe, né, muito mais forte lá fora do que aqui. Mas meu ponto, Alexandre, é esse viés, né, essa questão de sustentabilidade, na tua concepção, é algo que realmente veio também para ficar na linha, né, da tecnologia. Realmente precisamos, né, questão de reduzir o impacto na mãe natureza, né? Até recomendo aqui, quem já viu a propaganda da Apple, né, sobre o impacto na mãe natureza, bota no YouTube lá e consulta. Realmente existe uma causa ou é meramente uma questão de marketing para o momento, né? Existe esse viés de sustentabilidade para as empresas, profissionais, por em prática? Eu acho que o mundo nos deu sinais que essa pauta é relevante, ela existe sim. A gente está gravando hoje na metade de dezembro em Porto Alegre. A temperatura chegou próxima a 40 graus. Ela deve ultrapassar 40 graus nos próximos dias. É verdade. Eu não consigo avaliar, né, os impactos da camada de ozônio. Essas coisas eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas essas coisas existem sim. A gente está sentindo, já tivemos uns 10 a 15 ciclones esse ano, é impressionante. 10 a 15 ciclones... no Brasil, especificamente aqui no Sul. Agora, a minha parte cética aí, eu não sou totalmente crente, eu te diria que eu sou um descrente na real preocupação dos donos do capital em estar avaliando. Acho que não só os donos de capital, acho que até os governos, a real dedicação deles a seguir o caminho do ESG. A gente viu na pandemia que chegou a pandemia, a Rússia começou a cortar o gás, que a Alemanha, que se diz a tal ESG do mundo, foi lá e começou a queimar carvão para poder fazer eletricidade. Então, a real percepção deles e quanto eles estão dispostos a se comprometerem e sofrerem para chegar nesse ESG que eu ainda não tenho a minha... Mas será que não foi algo pontual, Luiz? Né? Porque uma pandemia afetou todos, né? Sejam governos, se cidades. tu quer ser ESG, tu vai ter que seguir a risca. Não dá para deixar brecha para não seguir aquela norma. Senão, sempre tu vai ter uma desculpa. Aquilo o Bernardinho fala, não peça desculpa. Sim. Treine mais. Eu acho que assim, eu estou fazendo MBA em ESG agora, justamente sobre isso, e a gente está discutindo, batendo sobre isso, que tem algumas empresas sérias, realmente, trabalhando nisso. Nós participamos de uma empresa, inclusive, que é uma distribuidora de produtos químicos, que também criou uma área de sustentabilidade de produtos sustentáveis. Né? Então, tem empresas sérias, tem o famoso greenwashing, ou seja, empresas que só dizem que estão fazendo para colocar na mídia, e etc. e tal. Mas eu acho que aí tem um ponto, esse ponto, por exemplo, que aconteceu, é o bem-estar da sociedade. Se chega um momento que o bem-estar ele está sendo afetado e os políticos eles precisam, ou seja, de votos, eles acabam voltando atrás. Eu acho que isso só vai mudar realmente com o advento de uma tecnologia que seja barata e que seja factível para... Por exemplo, estão falando muito agora do hidrogênio verde. Será que isso realmente vai vingar? Ou seja, em algumas décadas vai ser criada uma tecnologia que vai ser barata e vai conseguir realmente mudar todo esse jogo. Terminou hoje ou ontem a COP28 em Dubai, né? Isso. E lá eles conseguiram colocar, eu não li ainda o documento todo, mas um tempo para que não se explore mais o petróleo, por exemplo, né? Pela 15ª vez, né? Só que aí isso vai ser cumprido, não vai ser cumprido, aí é outra história. Mas... Quando eu tinha 15 anos, eu lembro deles terem falado que no ano 2000 ia acabar o petróleo. Sim. Aí tem outra... Isso, até hoje. Eles estão querendo, por exemplo, digamos, daqui a 10 anos não vai mais se usar o petróleo, por exemplo. Sim, mas
o uso do petróleo ele não é só na gasolina. Claro, né? É na borracha, tem outros dezenas produtos, né? de produtos que vêm de lá. Matéria-prima base para outros. Né? Oxalá que a gente consiga criar uma tecnologia que realmente faça que a gente tenha sustentabilidade realmente. Deixa eu puxar um outro gancho aqui, pessoal. Fantástico. Notícia da semana. Né? O Cubo vai trazer, né, na semana, seja lá no nosso site ou nas redes sociais, a notícia relevante. Acho que todos acompanharam ontem, teve reunião do cupom e a Selic baixou. E aí, aproveitando, Alexandre, tudo mercado financeiro, a tua expectativa em relação, né, vinculado taxa alta, custo de dinheiro alto, ou seja, empresas, né, e pessoas físicas não captam, baixou aí 0,5, chegamos aí a 11,75, né, o boletim Focus indicava 11. Na tua visão, Alexandre, a gente vai até que ponto, né, nessa questão de redução de taxa, se tem mais espaço para corte e qual é o impacto efetivo, né, na questão de economia empresas, porque tem o lado dos rentistas, eu sei que, né, temos algumas conversas, né? Já não fica tão atrativo, né, a questão da baixa dos juros, né? Como é que tu vê essa questão? Falando do viés pessoal aqui, para mim, pessoalmente, também é importante que a gente tenha uma queda de juros. Está afetando. Tu está vinculando muito na variável lá no CDI. Mas, o que a gente percebe claramente, nós não somos sujeitos, né, dessa oração, né? O sujeito continua sendo a nave-mãe lá, né? Eu acho que o principal sinal de bom humor que veio foi a perspectiva de queda de taxa nos Estados Unidos. Eu ia comentar outro ponto ali, né? Deve nos impactar principalmente lá pelo segundo trimestre do ano que vem, né? Mas absolutamente impraticável empreender com uma taxa de juros desse tamanho, né? E num país que demanda investimento, né? É nocivo, né? Tanto para o capital público, para o capital privado, como para o capital público, né? Onde a gente precisa tanto de infraestrutura, né? E a gente tem um principal agente dessa roleta aí, que é quem faz o preço aí, que é o tomador do dinheiro, né? Sim. Mas me preocupa por demais algum descaso que a gente vê, né? Que a gente precisa de mais tempo e vocês que são administradores explorarem melhor essas inovações que a gente vê em conceitos clássicos de economia do que investimento e gasto, né? Gasto, despesa. Fantástico. Contabilidade criativa dentro do governo. Contabilidade criativa, né? Sim. A gente falava ali de sustentabilidade, né? E a gente associa sempre muito, né, a questão climática, né? Sim. Mas vamos voltar a trazer para a devida relevância essa questão que a gente falou. Não só de contabilidade criativa, mas boas práticas financeiras. Sim, né? Perfeito. E nesse aspecto, a missão do Cubo é importantíssima. Né? Isso aí. E a outra pauta seria isso, né? A questão da manutenção da taxa de juros pelo Fed, só que a tendência é de baixa, né? A questão dos juros, que chegou num patamar nunca visto nos Estados Unidos, né? A questão de em torno de 5,25, 5,50. Só que tem um viés aí, né, Alexandre e Luiz e Eduardo? Se havia uma expectativa de uma recessão nos Estados Unidos. E, no fim, acabou não acontecendo, né? Ou seja, reforça a questão do capitalismo, né? Aquele país lá consome. E aí, pegando um gancho aqui, se fala muito agora de capitalismo consciente, Alexandre. E eu sei que tu lê muito disso, né? O que é essa visão de... Acho que está muito vinculado a essa questão do enough, né? Ou seja, gastar o que é necessário, né? O que a gente está falando do capitalismo consciente, basicamente é o tal do capitalismo sustentável, com um objetivo de longo prazo e com um objetivo de proposição e viabilização de uma sociedade mais justa como um todo. Né? Perfeito. O capitalismo é o sistema mais eficiente, sem dúvida. Os outros sistemas fracassaram ao redor do mundo. É impossível negar. Mas a gente não tem como ficar insensível, né? Se a gente caminhar pelas ruas da nossa cidade, no nosso bairro, aí, né? Do pessoal, a quantidade, né, de pessoas desassistidas e vivendo em condições mínimas enorme, né? Eu, como um filho do capitalismo e da meritocracia, não consigo imaginar um caminho em que, em algum momento, a gente fale com uma maneira mais devida e determinada numa renda mínima universal.
Não vejo outra possibilidade. Bacana. Alexandre, Luiz e Eduardo, estamos, né, chegando próximo ao fim. Alexandre, gostaria para o nosso público, como é que o Alexandre, na figura da Lucky, né, tua empresa de consultoria, né, Lucky Company, né? É isso? Isso. Bota lá no Google lá, Lucky Company, né, Lucky CEO. Como é que tu pode estar impactando e auxiliando, né, os profissionais, sejam, né, da área financeira, independente de área, né? Qual é o trabalho que o Alexandre, na figura da Lucky, ele entrega para o mercado em termos de proposta de valor, Anjo? A proposta de valor principal da Lucky é ser um legado. O meu legado, a minha transmissão para a sociedade aí, de toda essa sorte que eu recebi do mundo aí, através de um modelo que tem 2 pilares de sustentação que visa o equilíbrio do profissional e do pessoal, né? Esse é o meu exercício de vida, é o que eu pratico no meu dia a dia, é o que eu levo para minha família. E a Lucky, ela não tem anos, a Lucky é como uma série que ela está na sua 8ª temporada. Boa. Finalizando a 8ª temporada amanhã, inclusive. Boa. E quem que é o consumidor da Lucky? O consumidor da Lucky é o empreendedor, seja ele com o capital próprio, seja ele com o capital de terceiros. Vocês, invariavelmente, vocês sofrem do mal que eu chamo de solidão corporativa. Vocês não têm com quem conversar determinados temas que não podem ser levados, sejam para os seus sócios, sejam para os seus colaboradores, para os seus empregadores. Talvez no seu leito a sua esposa não tenha interesse ou conhecimento de desfrutar e dividir esses temas. E a gente também não está falando de questões de saúde que demandem atendimento clínico. Né? Por isso que o que é a Lucky? A Lucky é um hub de movimentação. O nosso papel é colocar pessoas em movimento na busca dos seus ENAFs através de processo numa fronteira limítrofe entre o clínico, onde a psiquiatria e a psicologia não alcançam, nem essa coisa que devidamente, procedentemente satanizada no Brasil, chamada coach, que hoje é travestida de mentoring, que lá fora é uma indústria que movimenta bilhões de dólares e é séria e ajuda as pessoas. Mas o recado que eu queria deixar para vocês: todo mundo que sataniza e ri do seu coach e do seu mentor, invariavelmente ele tem um vivo e é isso que paga a conta lá em casa. Perfeito, sensacional. Legal. Bom, gente, estamos chegando na reta final. Luiz, Eduardo, mensagem final? Muito obrigado, Alexandre. É um prazer enorme te ter aqui. É sempre bom escutar pessoas que querem ajudar. E eu acho que essa é a proposta do Cubo SA também. A gente quer ajudar, ou seja, os profissionais que, independente da área de finanças ou que tiverem esse interesse, a progredirem, né? Tanto como pessoas, né? Se a gente puder alcançar isso, e como profissionais, ou seja, e os soft skills e inteligência artificial, tudo isso tem uma tendência muito forte, uma possibilidade forte de fazer com que as pessoas se sintam melhores no ambiente de trabalho delas e que possam evoluir mais, né? Acho que todo mundo tem aquela necessidade de como é que eu me sinto mais feliz no meu ambiente de trabalho, como é que eu impacto de maneira positiva as pessoas que estão ao meu redor, e caso eu queira galgar passos dentro da empresa, porque hoje em dia tem pessoas que não querem mais, o que pode me ajudar? Eu acho que aí a Cubo pode entrar nesse legal. Luiz, considerações finais? Queria agradecer ao Alexandre, grande Obrigado, Alexandre, participante do primeiro CuboCast. É verdade, acho marcante. Que é uma honra te ter aqui. E comparando com o que o Eduardo falou, acho que o Cubo a gente está organizando para ser um dissipador de ideias e de inteligência. Acho que a gente vai tentar fazer um mix com a inteligência artificial para finanças, que é muito importante, que acho que as pessoas... A gente tem falado muito, a gente tem conversado a questão de estar sempre se atualizando, e quem conseguir pegar essa onda primeiro, acho que vai ter mais condições de estar melhor colocado no mercado.
Então, por isso que a gente trouxe essa ideia. Legal. Bom, meu recado final, agradecer imensamente. Foi um prazer, Alexandre. Obrigado, não tenha dúvida, obrigado. Tu não vai estar no 1500, provavelmente antes tu volta aqui. Agradecer o pessoal de casa que está nos assistindo. Não esquece aqui, a produção está colocando aqui nossas redes sociais, o nosso link do YouTube para ver na íntegra aqui o nosso primeiro CuboCast. Compartilha, segue e esperamos, né? A proposta do Cubo é, além de trazer a inteligência e a tecnologia para finanças e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, é impactar de forma relevante vocês aí que nos assistem e pessoas, né? Tornaram o Alexandre trouxe bem melhor, né? Então, antes de findar aqui, vamos trazer o nosso brinde, nosso patrocinador aqui para o Alexandre. Agradecer aqui. O Cubo é recente, mas temos patrocinadores fortes, né? Então, uma lembrança aí, Alexandre. Prazer. Obrigado. Sempre um prazer enorme. Desfrute aí no teu descanso merecido. E, Alexandre, só para o público aqui, a 9ª temporada recomeça... A 9ª temporada começa em 15 de janeiro. E como é que a gente pode acessar lá no site, lookco.com.br. Sigam lá o Alexandre, que vai aparecer aqui também, pessoal. É o @Alexandre PM Real no Insta, né? Então, vale muito a pena. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Até o próximo. Fiquem atentos, o segundo CuboCast, em seguida aí com um convidado especial como o Alexandre. Valeu! Tchau. Um abraço.